Boa noite. Boa noite. Janot denuncia Sarney e os senadores Renan, Jucá, Raup e Garibaldi, todos do PMDB. A delação de ex-presidente da Transpetro revelou desvio de mais de 30 milhões de reais. O Supremo autoriza investigar o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ele é suspeito de comandar esquema de corrupção quando governou Mato Grosso. No Rio, o juiz Marcelo Bretas prende de novo um acusado que Gilmar Mendes soltou. Rogério Onofre está ligado a propinas milionárias no governo Sérgio Cabral. Temer nega que privatizações vão cobrir rombo nas contas públicas e afirma que o objetivo do programa é criar empregos e gerar renda. A Prefeitura de São Paulo faz um mutirão para receber impostos atrasados. 500 mil de pessoas podem acertar suas dívidas com o IPTU e o ISS. Na Coreia do Sul, o herdeiro da Samsung é condenado a 5 anos de prisão. Ele subornou a presidente da República, que sofreu impeachment e está na cadeia. O Jornal da Gazeta está no ar. O Supremo autorizou o inquérito para investigar o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do Partido Progressista, com base na delação do ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, do PMDB. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República. Segundo Rodrigo Janot, Blairo Maggi exercia a função de liderança mais proeminente na organização criminosa revelada no estado de Mato Grosso. Silval Barbosa e outras 4 pessoas, 3 parentes e um auxiliar, fecharam acordo de colaboração para denunciar crimes de corrupção, operação clandestina de instituição financeira, gestão fraudulenta de instituição financeira e lavagem de dinheiro. O ministro Luiz Fux retirou o sigilo da delação. Em linhas gerais, o texto descreve Blairo Maggi como integrante de uma organização criminosa e de um sistema ilegal de arrecadação de campanha. O suposto esquema incluiria pagamentos indevidos de empresas para abastecimento do sistema. A delação também cita supostas ameaças dos agentes públicos do grupo de Blairo a fim de paralisar obras já iniciadas para desviar recursos. Silval conta que também participaram dos esquemas senadores, deputados estaduais e federais, prefeitos e até conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. No caso dos deputados estaduais, existiria até uma espécie de mensalinho para os políticos atuarem a favor do governo. Silval Barbosa já é réu em 6 ações penais. Em troca desta delação, ele se comprometeu a cumprir 20 anos de reclusão, os primeiros anos em prisão domiciliar e com tornozeleira eletrônica. Além disso, se comprometeu a pagar uma indenização de mais de 70 milhões de reais. Apesar de ser o vice na gestão de Blairo, Silval conta que não era o nome preferido do então governador. No entanto, quando ele assumiu o comando do estado, Blairo exigiu que ele pagasse dívidas contraídas junto a bancos relacionadas à captação ilegal de recursos de campanha. Segundo Silval, foi criada até uma espécie de conta corrente paralela do governo Blairo, só para esta finalidade. Um desses momentos de farra descarada de entrega de dinheiro público aconteceu dentro do gabinete de Silval. Quem comanda a distribuição da propina é Silvio César, ex-chefe de gabinete. O atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do PMDB, aparece colocando maços e maços de dinheiro no bolso, tantos que ele deixa cair e depois guarda no paletó. Em seguida, aparece o deputado federal do PP, Ezequiel Fonseca, que prefere armazenar a quantia dele em uma caixa de papelão. Já o então deputado estadual Hermínio Barreto, do PR, coloca sua parte em uma mala. E a atual prefeita do município de Juara, Luciane Bezerra, do PSB, utiliza uma bolsa para guardar a propina. Por fim, a gravação mostra o ex-deputado estadual pelo PT, Alexandre César, guardando os maços reservados para ele em uma mochila. Silval também contou na delação que, quando estava preso, recebeu a visita do senador Cidinho Santos, do PR. Cidinho teria sondado Silval para que ele não fizesse acordo de delação. O senador teria dito que, em troca, Silval receberia ajuda de Blairo Maggi, do atual governador do estado, Pedro Taques, do PSDB, e ainda do senador Wellington Fagundes, do PR. O trio já estaria, inclusive, atuando no Tribunal Regional Federal para tentar anular a Operação Ararat, que apura o esquema no estado.
Em outro trecho da delação, Silval revelou o pagamento ao ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Éder Moraes, para que ele mudasse o depoimento a fim de inocentar Blairo Maggi. Nessa conversa, o declarante expôs a Blairo Maggi o pedido feito por Éder Moraes, de R$6 milhões para se retratar, tendo Blairo Maggi concordado em efetuar o pagamento de R$3 milhões para que Éder se retratasse das declarações que implicavam o declarante e Blairo Maggi. O ministro Blairo Maggi disse que nunca agiu ou autorizou a agirem de forma ilícita dentro do governo para obstruir a justiça. O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, do PSDB, afirmou que ainda não tem conhecimento sobre o teor da delação de Silval, que os dois são adversários políticos e que aguarda ter acesso às informações para se manifestar. Por meio de assessoria, o senador Wellington Fagundes nega que tenha participado de qualquer esquema ilícito. Em nota, o senador Cidinho Santos, que assumiu a vaga do Senado com a saída de Blairo Maggi para o Ministério da Agricultura, confirmou ter visitado Silval na prisão, mas por motivo de saúde. Emanuel Pinheiro, o atual prefeito de Cuiabá, alegou que não fez nada ilícito e que vai comprovar isso na justiça. Já o deputado estadual Oscar Bezerra, do PSB, marido de Luciane Bezerra, disse que ela recebeu dinheiro para quitar dívidas de campanha eleitoral. Os outros citados ainda não se pronunciaram. O Ministério Público Federal informou ao juiz Sérgio Moro que a Odebrecht entregou uma cópia com dados do MyWebDay, o sistema de informática usado pela empreiteira para registrar o pagamento de propinas. Segundo a força-tarefa da Operação Lava Jato, a cópia foi extraída por autoridades suíças. A entrega do documento é uma das cláusulas do acordo de leniência firmado pela construtora. O conteúdo do sistema não foi oferecido ainda. A defesa do ex-presidente Lula havia pedido ao juiz Sérgio Moro acesso integral e cópia do MyWebDay. E o juiz Sérgio Moro divulgou nota hoje em que afirma que os prazos do processo contra o ex-presidente Lula foram seguidos estritamente. Reportagem do jornal Folha de São Paulo de hoje mostra que o recurso de Lula bateu recorde de rapidez quando comparado aos demais processos da Lava Jato. Jaqueline Coutinho, do PTB, assumiu a prefeitura de Sorocaba, cidade do interior de São Paulo, e é a primeira mulher a ocupar o cargo na cidade. Ela é vice de José Crespo, do DEM, que ontem foi cassado por quebra de decoro parlamentar e irregularidade na contratação de uma assessora. O ex-prefeito disse que vai recorrer da decisão. A sessão durou mais de 10 horas e, por 14 votos a favor e 6 contra, vereadores decidiram pela cassação de José Crespo. É a primeira vez que um prefeito da cidade é afastado de suas funções. A crise em Sorocaba se arrastava há 2 meses, quando o prefeito teria agredido a vice Jaqueline Barcelos Coutinho, do PTB, e o secretário de Gabinete Central, Hudson Moreno Zuliani, dentro da prefeitura. Durante a reunião, a vice disse ao prefeito que uma assessora dele não teria diploma para exercer a função e acabou sendo expulsa do gabinete. A Polícia Civil investigou e descobriu que o diploma não tinha validade. A assessora pediu exoneração, mas foi indiciada por uso de documento falso. Além de quebra de decoro parlamentar pela briga com a vice, Crespo foi denunciado pelo crime de prevaricação, por não ter feito nada quando foi avisado sobre a falta de diploma da assessora. Crespo afirmou que repudia a decisão da Câmara e informa que vai recorrer à Justiça. Polícia Federal deflagra nova etapa da Operação Ponto Final no Rio, desdobramento da Lava Jato, que investiga corrupção no sistema de transporte público no estado. 2 pessoas foram presas em flagrante. Segundo a Polícia Federal, os 2 funcionários da Riocard foram flagrados no momento em que tentavam esconder dos investigadores um dos computadores da empresa, que opera os bilhetes eletrônicos dos ônibus do Rio. A Operação Ponto Final mira o esquema de pagamento de propina no transporte público durante o mandato do ex-governador Sérgio Cabral, que está preso. Ele é réu em 14 ações penais e já foi condenado a mais de 14 anos de prisão por corrupção pelo juiz Sérgio Moro. De acordo com o Ministério Público Federal, a caixinha da FETranspor, a Federação de Ônibus do Estado do Rio, movimentou cerca de 200 milhões de reais. Desses, Cabral teria recebido 120 milhões. A propina era paga com recursos de um Caixa 2 formado pela FETranspor a partir da arrecadação junto a 26 empresas de ônibus.
O juiz responsável pela Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas, mandou prender de novo esta tarde o ex-presidente do Departamento de Transportes, Rogério Onofre, que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, mandou soltar na terça-feira passada. O argumento agora é que Onofre estaria ameaçando outros envolvidos na operação. Esse é o mais novo episódio da queda de braço entre o juiz e o ministro. Em uma semana, Gilmar Mendes soltou 9 investigados da Operação Ponto Final. Um deles é o empresário Jacó Barata, dono de uma das maiores frotas de ônibus do Rio. O Ministério Público Federal quer que Gilmar Mendes se declare impedido de julgar o processo, já que teria ligação estreita com a família do investigado. Gilmar foi padrinho de casamento da filha de Jacó Barata e tem como cunhado um dos sócios do empresário. Porém, Mendes já disse que não pretende se afastar do caso. Em carta, a Associação Nacional dos Procuradores pede ao Supremo Tribunal Federal para conter Gilmar Mendes. No documento, afirma que o ministro se destaca e destoa por completo do comportamento dos demais integrantes da corte e critica a desenvoltura com que, segundo a associação, Gilmar Mendes se envolve no debate de assuntos fora dos autos. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou toda a cúpula do PMDB por suspeita de desvios na Transpetro, que é o braço logístico da Petrobras. Ao todo, 9 pessoas são acusadas de participar do esquema de corrupção. Entre elas, os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Valdir Raupp e Garibaldi Alves, além do ex-presidente da República, José Sarney. A denúncia da Procuradoria-Geral da República tem como base a delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que relatou ao Ministério Público Federal como funcionava o esquema de doações oficiais de campanha para o grupo, que mascarava a propina paga por empresas contratadas pela Transpetro. Entre os principais acusados de receber dinheiro do esquema estão os atuais senadores do PMDB, Renan Calheiros e Romero Jucá, além do ex-presidente José Sarney, que era senador pelo Amapá na época do esquema. Outros nomes do partido incluídos na denúncia de Rodrigo Janot são os senadores Garibaldi Alves Filho e Valdir Raupp, também apontados nas investigações como favorecidos pela propina. Todos eles foram denunciados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e formam a cúpula do PMDB, o partido de Michel Temer. O presidente da República também foi citado por Janot, mas não será investigado porque a Constituição proíbe que, durante o mandato, o presidente seja responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. A PGR ainda inclui na denúncia o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, delator do esquema, e Fernando Reis, ex-diretor da Odebrecht Ambiental. Eles são acusados de operar propina para os parlamentares, junto com Luiz Fernando Nave Maramaldo e Nelson Cortonese Maramaldo, sócios da NM Engenharia. Ao todo, 9 pessoas foram apontadas como réus no esquema da Transpetro, que teria movimentado ao menos 32 milhões de reais entre os anos de 2008 e 2012. Cabe agora ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, definir se há indícios reais de crime contra os denunciados e levar a discussão para os ministros da segunda turma, que decidirão se abrem processo contra os 9 acusados no Supremo Tribunal Federal. Segundo a PGR, o dinheiro desviado da Transpetro alimentava o caixa dos diretórios estaduais e municipais do PMDB por meio da propina disfarçada de doação oficial. Em retribuição, a cúpula do PMDB, favorecida pela propina, mantinha Sérgio Machado na presidência da estatal para que ele direcionasse obras e licitações da empresa em favor dos participantes do grupo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a declaração do presidente Temer sobre os encontros noturnos e fora da agenda no Palácio do Jaburu. Alguma coisa subiu à cabeça de Michel Temer durante uma entrevista que concedeu ao SBT. Questionado sobre seu hábito de promover encontros noturnos no Palácio do Jaburu, o presidente declarou o seguinte: "Eu converso com quem eu quiser, na hora que eu achar mais oportuna e onde eu quiser." De duas uma, ou Temer recebeu o espírito do ditador de alguma republiqueta africana,
ou decidiu transformar o palácio residencial numa gafieira, onde se dança até altas horas em ambiente de penumbra. Seja qual for a hipótese, o tom adotado por Temer não é o que se espera de um presidente da República. Temer é um funcionário público. Afora o salário, desfruta de todas as comodidades que o contribuinte pode pagar: cama, comida, roupa lavada, segurança, carro com motorista e avião no hangar. A lei obriga que seus encontros sejam registrados na agenda e os bons costumes recomendam evitar conversas vadias como a que manteve com o delator Joesley Batista. Se quiser fazer da vida pública uma continuação da privada, com trocadilho, Temer dispõe de uma ótima saída. Pode renunciar. Fará muita gente feliz e poderá falar com quem quiser, na hora que julgar conveniente, na gafieira de sua preferência. Boa noite. Na Coreia do Sul, o herdeiro da multinacional de eletrônicos Samsung, Lee Jae-yong, foi condenado a 5 anos de prisão. Ele pagou propina a ex-presidente Park Geun-hye em troca de benefícios à empresa. Lee Jae-yong era vice-presidente da Samsung Electronics, o maior fabricante de smartphones do mundo. O empresário foi acusado de subornar Choi Song-wil, amiga íntima da ex-presidente Park, em troca da aprovação da fusão de 2 filiais da Samsung. As atividades da Samsung representam cerca de 20% do PIB sul-coreano. O esquema levou Park Geun-hye para a prisão em março e provocou o impeachment dela. Lee está preso desde fevereiro e nega as acusações. O pai do herdeiro, Lee Kun-hee, também foi 2 vezes declarado culpado de suborno e evasão fiscal, mas os 2 casos teve o perdão presidencial. Na Tailândia, a justiça decreta a prisão da ex-primeira-ministra Yingluck Shinawatra. Ela não se apresentou na Suprema Corte e não há informações sobre o paradeiro dela. Yingluck Shinawatra receberia a sentença no processo em que é julgada por negligência na concessão de 8 bilhões de dólares em subsídios agrícolas. A medida foi adotada enquanto ela esteve à frente do governo da Tailândia, entre 2011 e 2014. A defesa alegou que ela ficou doente e não pôde comparecer, mas há informações de que ela teria saído do país. Yingluck foi forçada a deixar o poder em 2014, num golpe militar. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o vereador do PPS, Cláudio Fonseca, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo. Um paulistano sessentão comanda uma loja que se transformou numa referência da cena roqueira na capital. A Woodstock, na verdade, passou a ser mais que uma simples loja de discos. Virou um ponto de encontro de fãs do rock e hoje faz parte da história musical da cidade. Por isso, Valcir Chalas é um personagem que é cara de São Paulo. Rock and roll na veia, mas talento não era o forte. Tentei até tocar baixo, cantar, então falei, quem sabe um dia eu consiga, com o que eu gosto, viver de rock. Viveu e vive, só que antes da metaleira pesada, a trajetória do empresário Valcir Chalas começou graças a um certo quarteto de Liverpool. Passou o filme Hard Day's Night dos Beatles. Eu era moleque, eu tinha 11 anos. Aí eu fui assistir o filme, fiquei louco, falei, pô, é isso que eu quero. Foi amor à primeira ouvida, também pudera. Um pouco depois, em 1969, o mundo viveria o Woodstock, o festival que revolucionou não só a música, mas os costumes, o comportamento, a liberdade. Woodstock, para mim, esse nome ficou muito marcado. Eu falei, se um dia eu estiver envolvido com rock, eu acho que vai ser esse nome. E que nome! Nos anos 80, a loja do ladinho do metrô Anhangabaú virou a referência do rock e do heavy metal em São Paulo. E tudo graças aos discos de vinil que o Valcir trazia de Londres. Houve um tempo em que tudo que os fãs queriam era sair daqui com um pedacinho de papel como esse. Eram os ingressos dos shows das bandas que vinham tocar aqui em São Paulo e que eram vendidos aqui na loja. Nesse caso aqui, é o ticket de um show do Metallica de 1989. Além disso, essa galera do rock vinha aqui para a loja exclusivamente, sabe para quê? Para assistir aos clipes que nem sequer passavam na televisão brasileira. E sob o comando do Valcir, eles viam os shows em televisões como aquela, dos anos 70,
uma TV de LED. No caso aqui, uma brincadeira, claro. LED de Led Zeppelin. De uma certa forma, a rede social era na porta do Woodstock, né? As pessoas saíam, conversavam, criavam amizade. Na Woodstock, fãs e ídolos eram uma coisa só. Olha aí o Valcir com o Sepultura e com os Ramones. Dos Ramones, aliás, ainda estão aqui à mesa da tarde de autógrafos e até o chiclete do vocalista Joey. Só que fixação mesmo, esse roqueiro sessentão tem é por São Paulo. Ele ama a cidade e já foi até condecorado com medalhas de cidadão paulistano. Tanto amor por SP que mandou até fazer um banner do Iron Maiden devidamente estilizado como um dos heróis de 32. Não gostaria de morar em Londres, em Paris. Eu gosto do Brasil e gosto muito de São Paulo. É Rock City mesmo, São Paulo. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim, que eu digo não. No Pará, os corpos de 2 crianças foram encontrados no porão do barco que afundou na noite de terça no rio Xingu. O transporte era clandestino. 23 pessoas morreram, 27 foram resgatadas e 2 continuam desaparecidas. Na Bahia, foram retomadas as buscas por desaparecidos no acidente com a lancha que virou ontem na travessia Mar Grande e Salvador. 120 pessoas estavam a bordo, pelo menos 18 pessoas morreram. As buscas recomeçaram hoje de manhã. Pelo menos 89 pessoas foram resgatadas, mas como não existia uma lista de passageiros, as autoridades não sabem quantos são os desaparecidos. Hoje, a navegação das lanchas foi suspensa. Segundo os sobreviventes, no momento do acidente estava chovendo e uma onda fez o barco virar cerca de 10 minutos depois de deixar a ilha de Itaparica, com destino a Salvador. Um inquérito da Marinha deve estar pronto em 90 dias. Olha, e vai dar para fazer atividades ao ar livre aqui em São Paulo nesse fim de semana, pois além do tempo ensolarado, a temperatura vai ficar agradável. Tem um probleminho porque a umidade do ar cai muito, então é preciso cuidado redobrado quem tem problemas respiratórios. É verdade. Vamos ver com a Luciana Magalhães agora quais são os detalhes da previsão do tempo para todo o Brasil. O fim de semana será de tempo firme e quente na maior parte do país, mas áreas de instabilidade se aproximam da região sul e provocam chuva que pode ser forte no domingo no Rio Grande do Sul. Já no norte do país, o tempo ainda fica abafado, provocando pancadas de chuva, assim como no oeste do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul. E no nordeste, chove em alguns pontos do agreste e do litoral norte. E na faixa leste, entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, a chuva deve continuar pelo menos até terça-feira. E amanhã a temperatura sobe bastante à tarde em várias capitais, principalmente onde não terá chuva. Como é o caso de Brasília, que terá amanhã máxima de 29 graus. Em Belo Horizonte, máxima de 27. Em Teresina, calorão de 35 graus. E Porto Alegre terá 28 graus antes da chuva de domingo. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. Uma forte massa de ar seco mantém o tempo firme e a umidade do ar abaixo dos 40% na capital e no interior. No centro-oeste, máxima de 30 graus em Marília e também em Presidente Prudente. No norte paulista, máxima amanhã de 31 graus em São José do Rio Preto e de 30 em São Carlos. E quem for aproveitar a praia vai encontrar temperatura agradável de 27 graus em Caraguá e de 26 em Santos. Na capital, nada muda nos próximos dias. Até a semana que vem, teremos sol com poucas nuvens no céu e ar seco. As temperaturas ficam agradáveis à tarde, mas ainda precisa de um cobertor à noite. Tanto sábado quanto domingo terão máxima de 26 graus. E na segunda, máxima de 25 graus. A Procuradoria-Geral de Justiça vai entrar com uma ação contra a resolução do Tribunal de Justiça Militar que permitiu que policiais militares colham provas de crimes como armas, cápsulas e documentos para a posterior solicitação de perícia.
A medida, segundo o Ministério Público de São Paulo, contraria a Constituição Federal, que submete à Justiça Civil os crimes dolosos, mesmo que praticados por militares. A ação argumenta ainda que a resolução invade a competência da União para legislar em processo penal e contraria a competência constitucional da Polícia Civil. Na Índia, protestos contra a condenação de um guru deixaram pelo menos 29 mortos e mais de 250 pessoas feridas. As manifestações ficaram mais violentas depois de o guru Gurmeet Ram Rahim Singh ser considerado culpado de estuprar, em 2002, 2 seguidoras da seita liderada por ele. O guru nega as acusações. Os defensores do líder espiritual atacaram estações de trem, postos de combustível e carros de emissoras de TV em cidades do norte da Índia. 15 mil homens das forças de segurança estão tentando controlar a situação. Em 2015, o mesmo guru foi acusado de ter incentivado 400 discípulos a se castrar para ficarem mais próximos dos deuses. Na Inglaterra, em frente ao Palácio de Buckingham, policiais sofreram um ataque de um homem que portava uma faca. Eles tiveram ferimentos leves e o homem foi preso. Na Bélgica, um homem também usou uma faca para atingir 2 soldados no centro de Bruxelas. Ele foi baleado pouco depois e está em estado grave. Os soldados foram feridos no rosto e na cabeça. O governo dos Estados Unidos continua investigando os ataques contra 16 diplomatas americanos em Cuba. Segundo as autoridades, os casos teriam acontecido em 2016 até abril desse ano e os afetados receberam tratamento médico nos 2 países. O Canadá também afirmou que um dos seus diplomatas sentiu os mesmos sintomas relatados pelos americanos, entre eles perda de audição e fortes dores de cabeça. Apesar de o governo Trump evitar culpar Cuba, o governo da ilha disse que não fez os ataques e que também está apurando as denúncias. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. E é justamente sobre isso, um atentado muito esquisito que foi praticado em Cuba contra diplomatas americanos. Tudo indica que 16 diplomatas e familiares foram atingidos por um dispositivo de ultrassom. É um som que não é escutado pela vítima e que, no caso, provocou náuseas, surdez momentânea e perda do equilíbrio para andar. Isso já aconteceu há alguns meses, mas só agora está sendo divulgado. A ditadura cubana afirma que não tem nada a ver com isso e até permitiu que agentes do FBI, a Polícia Federal Americana, entrassem em Cuba para investigar. Esse tipo de atentado foi também praticado contra diplomatas do Canadá. A polícia canadense também foi para Havana para tentar descobrir as causas do mistério. Não há, por enquanto, nenhuma resposta. A BBC e a CNN entrevistaram cientistas que também estranharam essa forma de atentado. Disseram que ele pode ser praticado com um dispositivo do tamanho de uma maleta de mão, mas que o feitiço se voltaria contra o feiticeiro e o malfeitor ou terrorista também seria atingido. É difícil imaginar que Cuba esteja por trás do ultrassom. Seria um suicídio diplomático. A ditadura perderia a credibilidade dos poucos países com os quais tem boas relações. Pode ter sido até um ato criminoso praticado por terceiros, como a Coreia do Norte. Mas nesse caso, por que então atingir também diplomatas canadenses? A única informação com pé e com cabeça é que os atentados por ultrassom começaram em outubro do ano passado e terminaram por volta de abril. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse que as autoridades cubanas eram moralmente responsáveis por tudo que acontecia com estrangeiros em Cuba, o que virou mais uma pulga que os cubanos têm para se coçar. A ditadura comunista está na mira de Donald Trump, mas o novo presidente americano ainda não tomou nenhuma iniciativa importante contra ela. Enquanto isso, persiste o mistério. Quem montou e quem puxou o gatilho do canhão de ultrassom? É assim que o mundo gira. Boa noite. Aqui em São Paulo, pedestres reclamam da situação precária de passarelas nas zonas leste e oeste da cidade. A ação de vândalos e de pessoas que moram em rua, moradores de rua, além da omissão da prefeitura, colaboram para os transtornos causados aos moradores da região. Na zona oeste, de longe, quem vê o viaduto na pista local da Marginal Pinheiros, próximo à CEAGESP, não faz ideia do problema. Mas é só chegar mais perto para perceber a situação precária da estrutura da passarela. Andar a pé por ali é desviar de um buraco para quase pisar em outro. Tem que ficar saltando que nem pulando amarelinho isso aqui, né? E não é só. Lixo, entulho, mato e até ratos são vistos com frequência nos espaços quebrados. Toda hora você tem que se preocupar. Outra,
rato, a situação que está aqui. Há quase 2 meses, o Jornal da Gazeta foi até o local e mostrou os mesmos problemas. Na época, a Prefeitura Regional da Lapa tinha prometido vistoriar a área, mas até agora nada de conserto. Aqui na Zona Leste, o complexo viário Polo Itaquera dá acesso aos pedestres à Arena Corinthians e também às unidades da ETEC e da FATEC. Nessa passarela, os sinais da falta de manutenção estão logo na entrada. Nem parece que tudo foi construído há apenas 3 anos. As cores da bandeira do Brasil foram pintadas para a Copa do Mundo de 2014, exatamente quando o complexo foi erguido. Embaixo de um dos viadutos já existe um barraco. A passarela é alvo frequente dos vândalos. As pichações estão por todos os lados, no corrimão, nos vidros e até no teto. Aliás, boa parte da estrutura do teto foi roubada e a fiação que ainda resta fica assim, exposta. Eu encontro o cara aqui, ó, com tudo na cabeça, entrando ali na favela. Você sabe que essa peça aí não é barato. Quem mora na região conta que evita usar a passarela. Eu passo de dia, de noite não. De dia eu passo porque até, assim, qualquer coisa, né? Você sai correndo. Todos pedem segurança. O carro da polícia passa aqui, dá uma volta e vai embora. Mas à noite não. À noite aqui fica, não pode passar aqui, você é assaltado. Não tem jeito. É complicado, viu? Em nota, a Prefeitura Regional da Lapa informa que já pediu o apoio da Secretaria Municipal de Serviços e Obras para a execução da reforma dos passeios e dos guarda-corpos do viaduto Laszlo Brown. A regional informou também que a Secretaria precisa de dinheiro para executar os trabalhos. Também em nota, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informa que as equipes do serviço especializado em abordagem entram em contato com as pessoas que vivem na rua, ao menos 2 vezes por dia, na área do viaduto Itaquera. A intenção é encaminhá-las aos centros de acolhida, mas a aceitação depende da vontade das pessoas. A Prefeitura de São Paulo faz um mutirão para que os devedores possam acertar as dívidas de multas e impostos municipais, como o IPTU e o ISS. A estimativa da Prefeitura é que sejam pelo menos 500 mil inadimplentes que podem participar do PPI, Programa de Parcelamento Incentivado. Seu Fernando não paga o IPTU de casa há 2 anos e a dívida chegou a R$ 2.400. Agora ele tenta negociar com a Prefeitura. Tudo tem que conversar, né? Então eu vou ver agora se eles negociar para fazer um pagamento à vista, mas que seja o valor anterior com uma pequena correção. Porque o que é certo, tem que haver uma correção, mas uma correção justa. O mutirão para o parcelamento de dívidas acontece hoje e amanhã, na praça de atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda, que fica no Vale do Anhangabaú. Na maioria dos casos, as dívidas são de ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Mas também é possível negociar outros débitos, como de fiscalização de estabelecimento, de anúncios, entre outros. Multas de trânsito e contratuais não entram no PPI. Lançado em julho deste ano, o programa de parcelamento incentivado da Prefeitura possibilita que pessoas físicas e jurídicas possam quitar débitos tributários e não tributários ocorridos até 31 de dezembro de 2016. Você pode vir à Prefeitura e pagar essa dívida com desconto, tanto nos juros quanto na multa, né? Em média, esse desconto faz com que a sua dívida caia pela metade. O pagamento pode ser feito em até 120 vezes. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 50 para pessoas físicas e R$ 300 para jurídicas. O Paulo pagou à vista e com desconto a dívida do IPTU da empresa e diz que fez um bom negócio. Esqueci, foi um equívoco da minha parte, né? Mas acontece. É, coisa que acontece, né? Tive que vir aqui acertar. E aí negociou? Negociei um belo acordo. Com o programa, a Prefeitura espera arrecadar até R$ 1 bilhão. Quem não puder participar do mutirão pode procurar a Prefeitura pessoalmente ou pelo site até o fim de outubro. E lembra do seu Fernando que queria acertar o pagamento do IPTU? Pelo jeito, o acordo deu certo. Então eu vou pagar em 24 vezes de 102, 110 reais. Já não foi tão ruim como eu pensava. Para participar do programa de parcelamento da Prefeitura, o interessado pode ir à sede da Secretaria Municipal da Fazenda, no Vale do Anhangabaú, das 9 da manhã às 4 da tarde. Outras informações no site da Prefeitura, que é www.prefeitura.sp.gov.br/PPI.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Temer diz que privatizações têm como objetivo criar empregos e gerar renda. E nega que a medida é para cobrir o rombo das contas públicas. Na gravação, Temer faz um balanço de todas as ações que o governo tomou essa semana. Entre elas, o pacote de 57 privatizações, anunciado na quarta. O presidente destacou que elas são necessárias e vão ajudar a modernizar o país e eliminar a crise. Com essa medida, convenhamos, corajosa, o nosso grande objetivo não é cobrir o déficit fiscal. E o Estado vai receber bilhões de reais para investir naquilo que realmente importa: saúde, segurança, infraestrutura e educação. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Então, Michel Temer diz que o dinheiro que vier das vendas de propriedades do Estado não vai servir para cobrir a falta de dinheiro do governo, os déficits. Que o dinheiro que vier, se vier e quando vier, aliás, será investido, abre aspas, naquilo que realmente importa, fecha aspas. Isto é, em saúde, segurança, educação e infraestrutura. Bom, não é verdade. Tão cedo não será verdade. E isso se o governo conseguir privatizar tudo o que pretende. Não é verdade simplesmente porque o governo, antes de gastar mais, precisa cobrir os déficits. Vamos lembrar o que significa déficit. É simplesmente o fato de que o governo gasta mais do que arrecada, mesmo deixando de lado a conta do pagamento dos juros da dívida pública. Segundo as próprias estimativas oficiais dos economistas de Michel Temer, o governo vai ter déficit pelo menos até 2021, por aí, 2021. O dinheiro que entrar vai ser para cobrir o buraco, para evitar que a dívida pública suba ainda mais e fique quase impagável, para evitar que a gente chegue a uma situação parecida com a do Rio de Janeiro. O problema mais sério em discussão sobre as intenções do governo nem é esse. O problema é fazer privatizações enormes de uma hora para outra, rapidinho, apenas para fazer caixa e tapar esses rombos. Vender a Eletrobras, por exemplo, não é simples. Tem um monte de problemas de organização da produção e do mercado de energia que precisam ser arrumados também. Se vender rápido, sem planos, a energia pode ficar mais cara, entre outros problemas. E a Eletrobras produz 1/3 da eletricidade do país. Mas os rombos do governo estão ficando tão grandes que no ano que vem, esse governo corre até o risco de cometer crime por ter déficit grande demais, além do permitido pela Constituição. Pode dar rolo feio e o pessoal do governo está com medo, também por causa disso. Privatizar pode dar em boa coisa. Se a coisa for mal feita, pode contribuir para dar em problemas grandes, como ocorreu no apagão de 2001, lembram? Logo depois das mudanças no setor elétrico dos anos FHC. Boa noite. E agora vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o vereador do PPS, Cláudio Fonseca, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo. Fim de semana de Clássico Paulista pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras e São Paulo se enfrentam em duelo em que os dois times estão pressionados e precisam vencer. Celso, boa noite. Estela, boa noite. Vai ser fácil não. O Clássico de domingo às 4h vai ser disputado no Allianz Parque e marca o aniversário de 103 anos do Palmeiras, que será comemorado amanhã esse aniversário. A partida ainda vai ter um duelo particular entre duas figuras, Moisés e Hernanes, que são líderes intelectuais de Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo devem fazer um clássico neste domingo no Allianz Parque com as esperanças voltadas para dois personagens. Do lado tricolor, o protagonista é o profeta Hernanes. Já os mandantes se inspiram na raça e dedicação de Moisés. Moisés é um cara espetacular, passou uma dificuldade muito grande. O Hernanes é um craque, né? Acho que eu sou um grande admirador do futebol dele, sempre fui. E a gente fica feliz que a gente tenha ele hoje conosco. Importante dentro do campo e o que o Moisés significa também como pessoa carismática para o grupo, né? Eu estava do lado do Hernanes, mas ele sempre foi um cara que eu admirei jogando futebol. Um líder de verdade, um cara que está sempre disposto a ajudar. Então eu estou muito feliz, ainda não caiu a ficha. Depois de sucessivos fracassos na temporada, Moisés carrega o peso nas costas de tentar levar o Palmeiras à Libertadores do ano que vem. Todos nós estamos juntos no momento da vitória. Como não tem o Moisés herói, não tem o Egídio vilão. Todos estamos juntos no mesmo barco. O outro profeta, esse São Paulino, assume a responsabilidade de salvar o tricolor do inferno do rebaixamento. Eu estou disposto e assumo a responsabilidade de
vestir essa camisa e honrar essa camisa e ajudar, com certeza, naquilo que eu posso ajudar. Olha, eu diria que o São Paulo está quase ali no inferno e o Palmeiras está no purgatório. Se a gente for analisar aí por questões religiosas, fazer uma comparação brincando. Faz todo sentido quando você olha para a classificação do São Paulo. Vê o São Paulo na zona do rebaixamento, aquilo é um inferno. O Palmeiras está no purgatório, mas muito mais pelas expectativas que foram criadas e não corresponderam à realidade, né? Mas curiosamente, apesar de estar só no purgatório, a pressão está maior sobre o Palmeiras do que sobre o São Paulo. É, porque não lembre nada o time que ganhou ano passado, absolutamente né? Isso nada. É complicado. Muito obrigada, Celso. Boa noite para você. Com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia, entrevista ao vivo, Cláudio Fonseca, vereador do PPS, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, a restrição para que crianças possam repetir a merenda escolar nas escolas municipais de São Paulo. Entrevista o vereador do PPS, Cláudio Fonseca, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco e eu destaco que o vereador é professor, é um educador. Então, o assunto que nós vamos falar é pertinente exatamente para a sua área de interesse e atuação. Principalmente porque a questão da alimentação escolar, ela tem que ser considerada também no seu aspecto educativo. Também. A escola não é um grande restaurante, mas a alimentação escolar é fundamental e necessária para a boa aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Vereador, foi denunciada uma prática numa escola de São Paulo, na Brasilândia, em que na hora da merenda faziam uma marquinha na mão das crianças, ou um risquinho, ou uma bolinha, para ficar definido quem já tinha recebido a merenda, para que as crianças não repetissem. Aí pais perceberam aquele sinalzinho na mão das crianças, etc. e tal, e houve uma reação. O que é isso? Estão marcando aí o meu filho, e as crianças explicaram por que era. E houve uma justificativa por parte da escola, diante de protesto de pais, de que isso era para evitar que as crianças repetissem produtos industrializados, que também compõem a merenda escolar. Essa resposta é satisfatória ou é uma desculpa esfarrapada? Primeiramente, antes de fazer qualquer julgamento sobre a prática dos educadores daquela unidade escolar, nós vamos verificar de fato o que aconteceu e em que tempo também isto vem acontecendo. Não é uma prática deste momento, ela já vem há alguns anos. Anteriormente eles distribuíam... De marcar a mão das crianças? Eles distribuíam primeiramente uma senha. Tá? E a partir do ano passado, em discussão interna na escola e por várias ocorrências que é necessário, inclusive, verificar a prática, o procedimento, as consequências dessa distribuição de senha, eles passaram a marcar a mão da criança. Eu acho que é sempre necessário se respeitar a dinâmica das escolas. O que é que levou o conjunto dos profissionais de educação, sejam os professores e também o gestor da escola, a adotar determinado procedimento? Não é recomendável. Mas aí é que está, o senhor usa a palavra recomendável, mas criança não é gado, né, sim, professor? Nem não para se marcar, marca, não se marca. Não se toca na criança, certo? A não ser para proteger. Eu acho que é importante, assim, se houvesse uma determinação oficial de governo, imediatamente condenável, e deveria ser, inclusive, a autoridade punida por essa decisão de marcar a criança. Não é uma prática pedagógica, ela pode ser entendida como uma questão discriminatória. Também. Tá? Então, nós procuramos ouvir um pouco os profissionais de educação, o próprio secretário de educação esteve na escola, nós solicitamos para pessoas também irem lá. Tá? E chegamos à conclusão que eles adotaram um procedimento que reconhecem que não foi o melhor. O procedimento. No entanto, também não acho que deva isso gerar uma punição aos educadores que vivem uma prática numa escola com grandes dificuldades e que também reconhecem que é necessário melhorar a distribuição da alimentação escolar. Certo. Agora, o senhor, a primeira pergunta que eu fiz foi a explicação que foi dada. Sim. Então, que produtos industrializados compõem também aquele kit da merenda escolar, e que criança não pode repetir o produto industrializado, até por uma orientação de nutricionistas, porque existe ali todo um trabalho de orientação para hábitos alimentares, a criança aprender educação alimentar, para desenvolver bons hábitos alimentares e prevenção da obesidade infantil.
toda essa explicação parece muito plausível. Isso foi conversado com os pais? A escola pública faz reunião com os pais para explicar os seus métodos e critérios? Bom, primeiro é necessário reconhecer que na cidade de São Paulo você tem um programa de alimentação escolar que eu já não reputo mais como um programa alimentar escolar de governo, mas sim de Estado. Ele foi se consolidando ao longo do tempo. A cidade de São Paulo fornece quase 2 milhões de refeições diariamente. Você precisa de uma logística muito sofisticada, muito complexa, até na definição do cardápio, que é definido por equipe técnica, tanto de nutricionistas, supervisionado pelos nutricionistas. E a composição da alimentação escolar requer cuidados. Já nos governos anteriores, houve recomendação, inclusive das nutricionistas, para que você não fornecesse alimentos industrializados. Por exemplo, salsicha. Criança adora salsicha e batata frita. Tá? No entanto, não é recomendável. As escolas suprimiram isso, no geral, né? No geral, diminuiu a quantidade também de sódio em alimentos que têm forte teor de sódio. E também a questão do açúcar. O que a Secretaria de Educação diz em relação à repetição? As crianças têm, por exemplo, o café de jejum, depois a mamadeira, depois tem um almoço. E o que eles recomendam não repetir? Não repetir, por exemplo, o achocolatado. Não é que não tem, mas reduz a quantidade de achocolatado. Mas a pergunta, explicaram isso para os pais? Teve explicação? Tem uma portaria que disciplina essa questão da alimentação escolar. As equipes das escolas, elas de fato conversam com a comunidade escolar, E tinha até um programa na época do Haddad como prefeito da cidade de São Paulo, que criou um programa na mesma mesa. Muitas vezes o professor, inclusive, acompanha as crianças na sua alimentação, que é uma prática, na verdade, para que eles possam adquirir novos hábitos alimentares. Imperfeito não é. É necessário ter perfeição e é condenável se houver qualquer situação em que a criança passa fome. Não pode passar. Bom, a última questão, só para, inclusive, divulgar, vai haver audiência pública promovida aí pela Câmara Municipal, a Comissão da Educação da Câmara à frente dessa audiência pública para tratar dessa questão. Quem quiser pode ir, pais, professores, educadores, alunos? É um convite nosso, da Comissão de Educação da Câmara Municipal. No dia 30, no dia 30 participará, inclusive, o secretário municipal de Educação. É uma boa oportunidade para o poder público justificar, explicar qual é o programa de alimentação escolar, e nós convidamos toda a população de São Paulo para participar do 8º andar da Câmara Municipal, audiência pública sobre alimentação escolar. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigado. Gamberini. Vamos agora ao comentário de cultura com César Job. Débora Coker e sua companhia de dança são a segunda atração da temporada de dança do Teatro Alfa. Seu novo espetáculo, Cão Sem Plumas, estreia hoje e segue em cartaz até o dia 2 de setembro, já com alguns setores da plateia esgotados, tal o sucesso que essa bailarina e coreógrafa faz nesta cidade de público exigente. Dessa vez, Débora se debruça sobre a obra homônima de João Cabral de Melo Neto, que fala sobre o rio Capiberibe, o mangue e as populações ribeirinhas. Segundo Débora, é um trabalho sobre o inconcebível, a persistência no descaso com os necessitados e o meio ambiente e a destruição de tudo que é cheio de vida. Cenas filmadas no trajeto do rio por Cláudio Assis, no fundo do palco, dialogam com os corpos dos 13 bailarinos, bichos homens, cobertos de lama feito caranguejos. Na música, mais 2 pernambucanos, Jorge do Peixe e Lirinha. Deve ser forte e deve ser ótimo. O 28º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo está em cartaz em 6 endereços até 3 de setembro. São 365 filmes de 55 países. O lema é o humor sobre assuntos polêmicos, como uma coletânea do Porta dos Fundos que aborda a fé no mundo moderno, ou uma retrospectiva de curtas cômicos de José Roberto Toreiro e Kleber Mendonça, além de homenagens ao francês Jacques Rivette, expoente da Nouvelle Vague, e à suíça Carole Russopoulos, que documentou o feminismo e a luta das minorias.
O festival ainda celebra a presença brasileira nos 70 anos de Cannes e os 50 anos do Festival de Vinha del Mar. Ingressos gratuitos e informações em kinoforum.org/curtas. O fotógrafo alemão Michael Wesely abriu exposição na Galeria Casa Nova, apresentando 12 trabalhos, muitos deles feitos no Brasil em 2003 e no ano passado, e nunca mostrados em São Paulo. Wesely é conhecido por sua técnica de longa exposição. Ficou famoso seu trabalho em que documenta a construção da Potsdamer Platz, em Berlim. Nos últimos tempos, Wesely está documentando a construção do novo prédio do Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, e essas fotos devem inaugurar o espaço no mês que vem. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Bom fim de semana e até segunda. Os músicos Renato e Chico Teixeira participam da festa sertaneja de hoje, 10h30 da noite.